Olá, eu sou Yuki Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o Por Detrás das Máscaras. Trago-vos hoje uma pessoa bem especial. Ele está habituado a fazer o que eu vou fazer hoje. Então está assim numa posição bem desconfortável hoje. Isto vai ser interessante. Vou conversar hoje com o Eduardo Kifo. Bem-vindo ao Por Detrás das Máscaras. Obrigado, Yuki. Tchim, tchim. E espero estar por detrás. Eduardo, tu és uma pessoa bem especial, porque nós temos muitos poucos jornalistas culturais. E vocês sabem o quão vocês são este rubi tão raro que nós precisamos nas artes e que trazem-nos assim grandes soluções a nível de crítica, de divulgação, de promoção, de advocacia, daquilo que são os direitos de toda esta vasta gama que é a arte e a cultura neste país. Eduardo, quando eu começo esta paixão por escrever sobre cultura? Olha, Yuki, dizendo a coisa assim, deixas-me sem jeito, porque eu nunca senti todo este valor, né? Meu Deus! E devo-te confessar que ultimamente até sinto-me triste por tudo isto, como se fosse culpado ser dos poucos jornalistas culturais, porque parece que estou para assistir mortes, né? Morte de revistas, mortes de páginas culturais, morte de uma série de coisas, não é? Num momento que eu acho que estamos no melhor momento criativo. Não sei se é melhor em relação ao quê, mas é o melhor momento criativo. Mas, enfim, isto tudo que se calhar começa pelo pior lado da vida que eu podia ter, que uma criança podia ter, que é o de não viver o coletivo, de não viver junto de outras crianças. Eu cresci muito isolado, por várias razões, mas uma delas era uma questão de saúde. A partir de uma certa idade comecei a ficar frágil, fiquei com muitos problemas, por exemplo, de hemorragias nasais. Eu saía sangue assim a rodos. Eu era um chuveiro descontrolado. Então, a partir daí eu me isolei muito, porque não podia fazer muita atividade física, não podia jogar futebol. Muitas crianças da minha rua jogavam futebol, mas também não sabia nada. Eu não sabia fazer carrinhos de ferro, não sabia, mesmo quando de vez em quando colocavam-me para jogar a bola, ou colocavam-me na baliza, porque os outros iam fazer tudo para que a bola não chegasse. Então eu não tocava uma bola no meio do campo, ou então punham-me para correr atrás da bola, que também era péssimo, porque não sei correr. Quando os miúdos iam roubar as mangas, as perras, enfim, nas árvores de casa dos vizinhos, não gostavam de ir comigo, porque se o dono da casa saísse para perseguir... Tu eras o primeiro. Apanhava-me e eu denunciava aos outros, porque também tenho medo de porrada. Logo, era melhor ficar sozinho. E começou assim, eu tive que contar histórias para mim mesmo, tive que conversar comigo, eu inventava personagens, eu pegava fósforos de palito, eu fazia diálogos, eu fazia coisas, desenhava, enfim, eu tinha que arranjar uma forma de falar, me expressar, e isso eu podia fazer sozinho. Depois fui descobrindo um prazer nisso tudo, e depois eu vendi jornais também. Meu pai, quando reformou da empresa pública de transportes, nos tempos da PMs, e ele decidiu que, olha, não queria ficar na ociosidade e decidiu vender jornais. Eu ficava na banca do mercado, vender jornais foi o maior hobby que já fiz na vida, porque eu podia ler. Li muitas histórias, sobretudo eu gostava de ler o Cartoon, de Sérgio Zima, não é? E outras historinhas que apareciam em jornais. Infelizmente não tinha livros em casa, então não tinha como ler. E o cheiro de papel, eu sou fascinado. Já tentei trabalhar em televisão, fiquei lá 2 anos, foi o pior momento da minha vida. Bebi muito nessa altura. Como eu te entendo. Para matar a dor, para sufocar. Porque eu gosto de papel, eu gosto de jornal, é a coisa. Então acho que
tudo isto moldou-me. Eu só entendo isto agora, olhando para trás. Não podia perceber isso nessa altura. E desde aí foi assim, escola primária, tentarmos fazer coisas. Na escola secundária, nós inventámos jornais de escola e fazíamos. Aquilo era um sucesso, depois passávamos para o bairro, vendíamos jornal pelo bairro todo. Isso já na 7ª classe, 8ª classe já fazíamos. Eu já escrevia para o jornal. E quando a ECA começou os cursos de jornalismo, tínhamos alguns... Por exemplo, o Dinguizwai, o rapper do Distrito Kumbaula, era meu vizinho, e ele deu-nos uma capacitação louco, olha só um louco, a dar capacitação a miúdos de 7ª classe, 8ª classe, em como fazer jornalismo. Uau! E deu-nos capacitação e nós fazíamos a notícia. O que é a notícia, não é? É o cão que mordeu o homem ou o homem que mordeu o cão. Essa expressão eu nunca me esqueço. E desde aí, na 7ª, 8ª, 9ª classe, eu já aprendia. Foi assim, eu me encontrei ali. Mas devo confessar que se calhar eu queria ser escritor e não jornalista. Mas o que é um escritor? Eu nem sabia o que era isso. Se calhar nem hoje eu sei. Não é? Mas tu também és escritor. Mas tu também és um escritor. Lá está. Por ironia. Então é isso. E o que eu acho que a solidão levou-me para o jornalismo. Uau! A vontade de falar com pessoas que eu não tinha, né? Eu acho que a literatura é um trabalho solitário, né? É. Não sei se é solitário ou de solitude, porque eu acho que também os poucos escritores que eu conheço são sempre pessoas que desfrutam tão bem da sua própria companhia que é tipo... Sim. Será que ele está tão sozinho? Não. Há muitos barulhos. Nós estamos num território muito barulhento. Podes acreditar que é pior do que estar acompanhado. Uau! É muito barulho, é um incômodo terrível. Eu ainda hoje, a virmos aqui para este encontro, estou a ler agora Chimamanda, nunca li, e sempre é daquelas coisas que eu achei que fosse clichê, e às vezes temos tentação de não ir ao modismo. Está na moda, então eu não quero. Eu vou ler no meu tempo. Se calhar este é um livro tão grande. Estou no autocarro a abrir o livro tão grande, cheio de gente ali à volta. Os grandes livros que eu li na minha vida foi assim, no transporte público. E eu gosto disso. E pronto, ali a folhear um livro atrás do outro. Era tanto barulho, chegou um momento que eu me senti sufocado, fechei o livro para respirar, para recuperar, né? E eu estava ali no meio de tudo aquilo, alheio a tudo isso e dentro de um outro barulho, numa situação de conflito. E a literatura é barulho. E nós escrevemos para silenciar esse barulho. Eu acho que é isso. É um outro território que a gente sai com a voz rouca, com o corpo todo desgastado. Eu acho que, pronto, quando terminamos o livro, também é a ressaca, sabes? Queremos ficar alheios a tudo. Quero ouvir outro tipo de música, quero dançar, uma coisa que eu sou péssimo, mas de repente eu quero dançar. quero ir ao mercado, quero ficar no mercado, ficar com pessoas, só a ouvir vozes, outras conversas banais e do dia a dia que eu acho ridículas, mas que na ressaca elas fazem bem, né? Porque sair de um barulho intenso, um poço enorme. Eduardo, aqui, voltando um pouco ao jornalismo, que ainda havemos de chegar à literatura, que também é uma área que me interessa muito, até porque venho do teatro, mas faz teatro sem literatura. E eu tenho sempre a sensação, porque tenho muitos amigos, dos poucos que há, jornalistas culturais, que a cultura nunca é a primeira página do jornal. Queres-me contar o que é este trabalho na redação, que vocês nunca conseguem colocar-nos na primeira capa? Olha... Quando fazemos tanto sobre política e discutimos tantas outras questões... É verdade. E, curiosamente, quando há crise em todos os outros setores de jornal, é o jornalista cultural que é enviado. Porque ele pode escrever sobre tudo, ele pode discutir tudo. Uau. Mas manda um jornalista de política fazer cultura. O que é que vai fazer? Horrores. Não sabe nada. Quer dizer, não sabe nada sobre cultura. Não quer dizer que ele não saiba, efetivamente. Mas porque muitas vezes, noutros setores, as pessoas se fecham naquele mundo. Mas nós, artistas, discutimos tudo. Discutimos política, filosofia, antropologia, religião. Discutimos tudo. E porque lemos, se calhar, sobre tudo. Não é? Por que é que não conseguimos estar na primeira página? Porque somos perigosos. Se calhar porque pensamos livre demais. Se calhar porque estamos muito desamarados, sabes?
Se calhar porque o mundo, apesar de exigir a verdade, não está preparado para ela. E nós estamos sempre preocupados à procura da verdade. Se calhar em jornalismo a cultura seja o único lugar onde a ideia da verdade está lá. Uau! Quando poucas vezes aconteceu que a cultura fosse a primeira página do jornal, os jornais não resistiram por muito tempo. Existiu o jornal O País Fim de Semana, por exemplo, que foi dos melhores projetos de jornalismo que eu vi aqui. O Policarpo Mapengo foi diretor desse jornal, era o País Fim de Semana. Era só cultura e desporto. Olha, eu acho que é das melhores coisas, e eu digo isso de propósito, a ver se Daniel David toma vergonha na cara e retoma este projeto. Espero eu que sim. Que não. Por que não? Era um jornal que esgotava, acho que era o único aqui que esgotava, não é? O jornal esgotava. O Azagaia, quando teve o episódio de ser preso por causa da ideia de Suruma, foi encontrar o Suruma, o jornal fez uma capa com o Azagaia. Acho que qualquer coisa como Suruma de arte, uma coisa assim, na capa. Ai, foi a primeira capa. Olha, foi notícia de... Eu vos aconselho a procurar esses jornais, O País Fim de Semana, nos arquivos, na Biblioteca Nacional. Esperem já agora que não queimem, já que falamos da Azagaia. Acho que agora há uma ideia de se queimar o Azagaia, o homem morto, né? Chutar os cães. Enfim, que é uma pena, porque não vejo ameaça nenhuma nisso, muito pelo contrário. Se calhar, com tudo isso, só se chama a atenção. Então, foi capa do jornal o Policarpo Mapengo, que liderou este projeto belíssimo, e foi lá. Eu acho que ele também ficou traumatizado, porque depois saiu de jornalismo, agora está numa produtora de cinema e não está mais nos jornais, no jornalismo, porque de fato eu acho que foi uma experiência intensa. Acho que foi 2 anos do País Fim de Semana, eu comprava aquele jornal religiosamente, não é? Depois, pronto, acabou. Depois houve o Jornal do Sol, a revista Missanga. Eu escrevi durante 1 ano, semanalmente, uma crónica sobre um livro moçambicano. Foi a maior loucura que já fiz na vida. E também ganhava, né? 2.000 meticais por meia página de jornal. Ai, meu por Deus. semana. Eu era rico. E podia comprar livros, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E pronto, não se pode pôr... Estás a ver? O título foi Suruma de Arte. O Diário de Notícias em Portugal já fez capa com o António Lobo Antunes, e depois A Morte é uma Puta na capa. Né? Então, quem quer ouvir isto todos os dias? Quem quer ver isto? Né? Ainda tenho um amigo que é professor numa universidade pública, agora não vou dizer, porque, enfim, ele disse que, olha, ele ficou escandalizado porque foi denunciado na faculdade porque usava a expressão caralho na sala de aula. E ele diz, ele foi repreendido, enfim, porque ele diz caralho na universidade, e outros professores foram denunciar. Ele disse, assim espontaneamente, como é que num país onde todo mundo tira o pênis para fazer xixi na rua, é escândalo dizer caralho na universidade? Porque é que as pessoas tiram pênis nas ruas para mijar? E para as árvores, ainda por cima. Isso não é insulto. Em plena guerra popular, as pessoas estão com pênis fora a mijar. Isso não é insulto. Não nos indignamos com isso. Percebes? Não estamos preparados para a verdade. Uau! Acho interessante. Eu estou super animado por estar a entrevistar-te, porque eu acho que sempre, e confesso, sempre julguei jornalistas culturais. Sempre tive uma relação péssima. Não sei se é por ser artista. Eu sei, já ouvi as tuas queixas. Sim, já me queixei tanto, mas hoje desconstróis tudo que eu me ando a queixar, que às vezes nós nos queixamos e não temos a compaixão de olhar e dizer o que deve ser o fardo que ele carrega todos os dias por falar sobre cultura e arte, que é para nós o lugar de liberdade, e que isso está tão claro até na forma como eles escrevem, e nunca paramos para fazer estas análises, né? E olhar-vos com... Olha, é uma luta diária. Eu imagino. O José conta-me, que no começo, quando ele começou, um dos jornais culturais que mais respeito e admiro, José dos Remédios. Sim. E dos poucos que conseguem ainda ter... lá está, eu acho que o Daniel David tem uma coisa ali na cabeça, de luz.
arriscou com o país fim de semana, que era só cultura e desporto, e ainda consegue deixar com que o José dos Remédios faça as belezas que faz, a crítica literária que ele faz, ainda consegue fazer de vez em quando a crítica de alguns espetáculos que ele consegue ver, algumas crónicas, pelo menos se não é crítica, pelo menos é crónica bem conseguida. Ainda bem que tocaste no tema crítica, que é uma dos meus pontos de discussão. Entretanto, eu acho que nós precisamos tanto que hajam assim uma crítica de espetáculos, de exposições, de eventos culturais, até porque eu acho que eu sempre gosto com esta frase: Maputo me lembra Paris hoje. Tu tens arte de segunda a segunda, não há um dia em que a cidade não tenha nenhum evento cultural. Então isso quer dizer que os artistas estão a produzir talvez em massa, que também tenho os meus questionamentos em relação a isso. Mas eu penso, com tanto espetáculo, com tanta informação, com tanto evento, com tanta exposição, com tantos livros, e não há crítica. Ninguém diz nada sobre o que os artistas fazem. A não ser, talvez, aquela coisa que eu digo. Se não são os artistas a mandarem os comunicados de imprensa, que depois são chapados no jornal. Como é que está esta situação da crítica? Quando começávamos, eu te falava que eu, ultimamente, eu ando triste, eu sou um homem triste. Eu também sou. Assisto à morte dos órgãos de informação especializados, mas também assisto a este boom todo cultural, mas que é um vazio. É um vazio. É um oco. É triste, sabes? A mim entristece todos os dias, eu discuto isso com os meus amigos, colegas de profissão, o quão estamos, se calhar, num bom momento, mas este momento, se calhar, será dos mais pobres, do ponto de vista de não haver crítica. O que é que vale grande produção cultural que só está na boca do artista dizer que isto foi uma grande produção cultural e ninguém por fora é capaz de olhar de forma crítica? Isso é um problema até internacionalmente. Porque nos grandes concursos, nos grandes festivais, quando há uma call, mandam, queres submeter a tua proposta, olha, manda-nos alguma crítica que se fez à tua obra. Não é nada. Então estamos mesmo a ter a conversa que precisávamos de ter. Mas qual é a questão, Yuki? É que estamos enquanto não haver uma imprensa especializada, falaste de Paris, posso falar de Portugal, posso falar do Brasil, há muitas revistas de arte. É preciso que haja órgãos de informação de especialidade. Mas os artistas não vos intimidam do pouco? Por exemplo, o Elton Pila costumava fazer crítica. O José dos Remédios faz crítica. Não é um jornalista, mas o David Almeida um rapaz da ECA, começou a fazer crítica de espetáculo. Os artistas estão prontos para serem criticados? Eu acho que ninguém está pronto para ser criticado. Ótimo. Ninguém. Vamos lá, os artistas de natureza são... Mas aí eu quero fazer um parênteses também. Sim. Quando eu penso a crítica, talvez o meu entendimento não é dizer o que é mau. Sim, claro. A gente critica, não é mal dizer, sim. Mal dizer. É analisar o objeto em causa. De acordo com contexto, e tudo o resto. Sim, e é mesmo por aí onde eu vou. Os artistas são egocêntricos muitas vezes. Muitas vezes o são. E os artistas são tão ingênuos às vezes que acham que criaram a maior obra do mundo. Coitadinhos. É assim... Eu vivo num lado mais sensível da arte, que é da literatura. Eu recebo tanto jovem que tem vontade, né? Aparece-me com o primeiro texto que, olha, eu tenho um livro. Está aqui, olha, eu acho que é uma coisa diferente que nunca foi escrita em Moçambique. Ok, está nice. Já leste o Mulano Bacacossa? Aquele autor do Alalape? Sim. Não é muito o meu estilo. Já leste? Não, li um bocadinho. Ok, está bem. Tá nice. Já leste Paulina Chesiano? Sim, pá. Eu vi alguma coisa sobre Niquete, fala de poligamia. Uau! E achas que a tua obra é a melhor que existe? Que bases que tu tens para dizer que a tua obra é a melhor que existe? Então, temos o problema de ingenuidade, de egocentrismo e até um orgulho exacerbado que eu às vezes é um bocadinho assim... depois nos tira a vaidade de fazer
realmente o trabalho que devemos fazer, a autocrítica. Então, a crítica começa aí, no espírito de autocrítica. Se nós somos capazes de dizer a nós mesmos que o que estamos a fazer é ridículo, se somos capazes de desconfiar do que nós fazemos, é preciso desconfiar sempre. Se somos capazes de mostrar os outros à nossa volta antes de ir gritar para o mundo. Não é? Então, a literatura muitas vezes vive disto. Antes de eu tirar, eu mostro muita gente e sou capaz de ouvir diferentes. Então, muitas histórias, quando houve realmente uma crítica que dissesse que a obra não está bem concebida, geralmente nos olham de esguelha. Quem é este tipo para Não gosto de Eduardo Kivi, ele escreveu sobre... E depois, às vezes, vamos para zonas tão baixas que, olha, mas eu já tenho 10 obras feitas, já tenho 50. Ai, meu Deus! Eu tenho 30 anos de carreira, este tipo escreve ali aquela coisa e diz que isto é... Mas, olha, eu não estou a analisar os teus 30 anos de carreira. Há uma obra específica que eu estou a analisar e estou a dizer que ela não foi bem concebida. E é isto que eu estou a dizer. E que aprovetes isto para aprender. Quando tirei o meu primeiro livro, em 2012, o António Cabrita escreveu no Jornal Savana. E eu me orgulho tanto por isso, porque não deve haver 5 escritores neste país sobre os quais António Cabrita terá escrito no jornal. Eu sou um deles. E eu respeito António Cabrita e é respeitado por todos aqui. Ele escreveu que o meu livro é péssimo e podia ter começado a partir da página 70 e alguma coisa. E o livro tinha quantas páginas? 73. Uau! Fiquei tão feliz com isso. Fiquei tão feliz que eu fui me trancar, fui ler. De 2012, só tirei um livro individual em 2022, que lancei há bocado em abril. Foram 10 anos a lidar com os meus fantasmas. Não sei se foi bom ou foi mau, mas ter lido, ter viajado, ter convivido com muita gente, ouvindo muitas histórias, foi uma grande aprendizagem. Esta é a reação. Eu não sou exemplo, obviamente, porque eu também faço crítica aos outros. Eu vivo de crítica também. Mas, se calhar, quando vimos uma crítica, é preciso que alguma coisa nos diga no nosso interior que será de todo uma maldade? Não. Será de todo uma forma do jornalista garantir seu salário? Os jornalistas ganham mal. Não ganharia bem por ter criticado uma obra de forma obstinada, de forma maliciosa. Ganham tão mal que fazer aquela crítica já foi um ato de loucura, porque os jornais nem querem saber de crítica, querem jornalismo de divulgação. É por isso que está lá na última página, né? Geralmente não há. E assim, os jornais não têm crítica, os jornais têm divulgação, têm um panfleto. E o Yuki Miranda vai fazer o espetáculo CX. De acordo com o Yuki Miranda, o espetáculo fala disto, disto, disto. É o que diz o jornal todos os dias. De acordo com o artista. Não é a análise do jornalista sobre aquele espetáculo. E geralmente fazemos o pré e não o pós. Porque o jornalista também, já agora contra mim mesmo, não assistimos espetáculos. Uai! Não lemos. Por que essa dificuldade de assistir espetáculos? Agora fizeste uma pergunta de 1 milhão. Sim, é porque que temos muitos problemas. eu estou cá a pensar... São muitos problemas. Estou cá a pensar e digo, olha, por que não assistir um espetáculo? São muitas questões à volta. Yuki. Para começar, onde é que mora o jornalista? Quando é que acontece o espetáculo? Eduardo. Espera. Eu estou aqui a enumerar problemas. Não estou a dizer que são as causas, mas estou aqui a olhar para a minha volta, para a minha gente, as pessoas que eu conheço e olho para o cenário. Todos os eventos desta cidade acontecem grande parte de noite e no centro da cidade de Maputo. Onde é que moram os jornalistas? Na Matola. O Zé dos Remédios é da Matola. Eu sou da Matola. O Lucas Moaga agora foi para Marraquene, é do Jornal Notícias. O Elton é o único que está na zona da 24 de Julho. Ah, é? Eu sabia, ele também ia fazer uma visita. Lá está. Marcas-me agora uma coisa às 20 horas. Eu tenho que ir de chapa. E o chapa termina a que horas? Eu estive em Lisboa 1 mês. Eu tinha trauma. Chegava a 21 horas, eu quero correr. A pessoa disse, vá-te lixar, não estás em Maputo, podes ficar aqui até 4 horas da manhã, curte as coisas que tens transporte a qualquer hora. Uau! Voltei e desaprendi tudo. Porque tenho trauma. Tenho trauma disso. Os comboios terminam 18h50 neste país. Num país onde as pessoas saem dos restaurantes. Já viste quem serve os restaurantes desta cidade? É gente lá do campo. É gente de campo que depois tem que percorrer 50, 100 km para voltar para casa. E os restaurantes fecham 22 horas. Como é que essa gente volta? Por que é que os comboios têm que parar 18h50? Por
Porquê que o transporte 20 horas tem que estar a terminar? Porquê? Então, o jornalista é pessoa, ele está dentro deste cenário. Muitas vezes, quando ficamos até tarde, tu não imaginas. Uma vez, quando eu estava no jornal Escorpião, eu fui cobrir Moçambique Music Award, que era um projeto, tenho uma opinião sobre o projeto que não é nada simpática, mas fui lá, fui obrigado a ir, porque era uma agência de publicidade que fazia e nós ganhávamos com isso. E fui lá, saí do Coconuts, acho que foi no Coconuts, por aí deviam ser 23 e tal. Morava no Patrício Mumba, já não moro lá, mas morava no Patrício Mumba, na Matola. 23 horas na zona da Costa do Sol. Passem pela zona da Costa do Sol às 18 horas. Todo mundo está a fazer isto para mandar parar qualquer carro que passa, porque já não há chapas. Eu fui lá. Voltei para casa quase que a pé, saindo desta cidade. Aliás, eu e o David vamos batemos esta cidade abaixo até Patrícia a pé várias vezes. Meu Deus. Então, isto tudo é a vontade de fazer. E não há subsídio que os jornais nos dão por isso. E por que essa vontade de fazer? Pai, não consigo me segurar, porque eu gosto disto. Eu gosto. Aqui já não se trata de jornalismo, Yuki. Aqui trata-se de uma forma de ser e de estar. Eu decidi ser assim, ser o indivíduo que é capaz de discutir arte porque vive arte. Porque para mim um espetáculo ao vivo diz tudo. É a alma da arte. Se tu não podes viver este circuito, se não podes estar num debate cultural, num debate sobre arte, num debate no centro da confusão. É como quando és ativista. Tu queres estar já ali, onde as coisas estão a acontecer, quando és ativista de verdade. De verdade. Sim, porque agora todo mundo é ativista. Toda a gente é ativista. E eu gozava, eu acho importante tu trazeres este parente, por exemplo, uma coisa que eu analisava com a minha grande amiga, a atriz também Silvana Pombal, é que com esta coisa do Azagaia, todos os artistas criaram ali um palco, os seus mini palcos. Eu dizia, isto me leva ao teatro pobre, onde toda a gente quer fazer disto um palco. Mas não é sobre nós, é sobre a causa que ele levava. Agora, nós temos os nossos movimentos e... É triste, é um espetáculo triste. É a triste comédia, não é a divina comédia, é a triste comédia. É o admirável mundo novo, não é? Que todo mundo quer um palco. Quer um palco. Mas não estamos dispostos a usar uma expressão que não é bonita, então eu não vou usar. Usa! Porque estamos no espaço da arte e liberdade. Não estamos dispostos a dar o cu por isto. O Eduardo White uma vez perguntou-me assim, nós estávamos ali nas barracas do Pulmão de Malhangalene, que era o seu escritório, a gente estava ali, eu fui entrevistar a ele em 2012, todo assustado pela figura imponente que ele era. Eduardo White era alto, era forte, todos óculos escuros, às 9 horas da manhã, vamos tomar um chá. Chegamos ali, é um whisky. Esse tipo disse, vamos tomar um chá e agora é um whisky. Então eu pergunto, Eduardo, tu és dos maiores poetas deste país, eu diria do mundo. Eduardo White para mim é um poeta de altíssimo nível. E porquê que tu estás agora numa entrevista, estamos a 1 hora, só reclamas, só te queixas. Dizes que, olha, não se vive bem, estás na desgraça, etc. Ninguém dá valor a isto, tens que pedir patrocínio, mas eu acho que és um privilegiado, porque tu consegues. Estás na zona nobre da cidade. Tomas um whisky às 9 da manhã. A quem quer, tomas um whisky, estás aqui. Ele diz, Eduardo, isto porque tu nunca deste o cu por isto. Uau! Eu não sei o que ele queria dizer com isso, mas posso entender que os artistas têm de se humilhar muitas vezes para as coisas. Mas dar o cu não é se humilhar. Não. Cá entre nós. Não sei, mas estou a fazer a minha interpretação. Sim, eu imagino. Interpretação. Uau. É que ele disse isso com tanta angústia e eu que não vi prazer nisso. Imagino que seja prazer. Uau. Eu li, o primeiro livro que eu li completo era 101 Maneiras de Sentir Prazer Sem Penetração. Foi escandaloso. Eu era miúdo. Era um livro do meu irmão, ele escondia, ele não sabia. Agora vais-me fazer navegar Eduardo White quando eu sair desta entrevista. Sim, Eduardo e todo mundo tem que ler, e que eu acho que é bom. E por isso que eu digo, aliás, o Lobo Antunes tem um livro, Os Cus de Judas,
que nós contornamos como se fosse realmente ver o cu do tipo que traiu Jesus Cristo. E não somos nós os traidores de Cristo todos os dias. Paulo Naziano disse, se Cristo voltasse, os sacerdotes o matavam de novo. Claro, seriam os primeiros. Eu acho interessante que tu és uma pessoa bastante especial, mas também bastante particular. Acho que cada vez que encontro-me contigo, sinto isso. És único, não consigo dizer o Eduardo Kiv me lembra. Não me lembra nada, lembra-me Eduardo Kiv. Como é que é este trabalho também de virares para as coisas que tu queres? Que é a literatura, que já não tem nada a ver com o escrever, a redação e responder a alguém. Depois há alguém que diz se pode ir ou se não pode ir, Esse lugar onde te despes, não sei se eu estou a usar a palavra certa, mas é como se despesses e é tipo, agora sou escritor e posso dizer o que eu quero. Eu não vejo beleza nisso, desculpa aí o que aqui... É tudo tão intenso, sabes? É tudo tão, às vezes, muito mecânico, sabes? Nós temos que pensar como é que temos que nos comportar, temos que pensar como corresponder às expectativas, temos que pensar numa série de coisas, não é? Em tudo que é bonito. Hoje me vejo a ser difícil a falar no sentido de género, porque há expressões específicas. Ontem eu dizia portador de deficiência, dizia não é uma pessoa deficiente, ora não é um cadeirante, ora não. Epá, há tanto código para as coisas. E a literatura? Esse espaço que podemos fingir demência, sabes? Podemos ser descuidados. Se calhar, ao espelho daquilo que a sociedade é. Alguém me perguntou, foi o Venâncio, perguntou o que é mais belo? Se calhar o mais belo é a verdade, que ninguém suporta, não é? Que ninguém suporta, mas todo mundo invoca todos os dias. Diz-me a verdade. Sim. Olha, temos que dizer, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Eu acho que é terrível. Então, a literatura é um campo da imersão, sabes? É o campo do dilúvio ao mesmo tempo. Nós podemos tornar as águas turvas e sermos tidos ainda como gente no meio da sociedade. Acho que é a única forma de nos redimirmos como humanidade, porque temos fracassado todos os dias. Eu sinto o peso do mundo quando escrevo. Por isso que não escrevo por acaso. Eu não escrevo todos os dias. Eu não sei escrever todos os dias. Literatura, escrever ficção, eu não sei. É muito pesado. Então, é isso. É este meu mundo que eu posso me isolar nele e posso me esbanjar. Posso ser verdade, posso ser sinceridade e ser entendido como metáfora e metamorfose. Uau, lindo. Eduardo, tu estiveste recentemente em Portugal para uma residência artística que não és lá como jornalista, mas sim como escritor. Finalmente. que eu acho interessante. Como foi para ti chegar a Lisboa, a grande Lisboa, com o passado que nós temos? Estamos aqui os dois a falar português. Como foi isso? Eu sempre acho Portugal um lugar interessante. Eu também só estive lá recentemente, a partir de 2021, comecei a navegar esse universo. E tenho de te confessar, é difícil. Para mim, foi muito difícil. Então quero perceber para ti, enquanto escritor, eu vou lá com as cenas de teatro, da dança, etc. Mas vocês que têm a capacidade de observar e de escutar o silêncio que tanto faz barulho. Eu não sei se foi difícil, mas posso dizer que foi pesado. Eu pisei a primeira vez Lisboa no aeroporto só em 2012. Eu era um desgraçado. Eu fui convidado para um festival no Brasil, em Fortaleza.
Pus os meus calções, porque pronto, queria estar o mais leve possível e tal. Apanho o voo, ia via Lisboa, fiquei ali, cheguei às 8 horas, ia sair às 16 de Lisboa. Vê lá, eu só tinha alguns meticais para apanhar chapa quando voltasse da viagem, aqui no aeroporto não tinha euros, não tinha nada. E não me dei conta que ia ficar das 8 até as 16 ali, a comer o que nada. Então dormi no banco do aeroporto durante horas. E um tipo veio acordar-me. Este tipo acordou-me agora. E, estás a dormir há bom tempo, será que não perdeste o voo, vais a algum sítio? Olhei logo para as telas, vi que são 12 e tal. Eu não tenho dinheiro, não tenho o que fazer da vida, você me acordou às 12, só vou apanhar o voo às 16. Deixavas-me perdido. Não, é que eu achei que estavas aqui. Eu disse, pronto, eu estou aqui, eu só saio às 16. Depois ele parou. Parou, olhou, disse, mas o que é que me olhas? Não reconheces o meu sotaque? Sotaque? Sou moçambicano também, não és moçambicano? Sim, sou moçambicano. Estás a dormir há bom tempo, tens que não tens nada a comer? Não tenho. Estou com uma tipa de Guiné-Bissau, ela pode nos pagar o almoço, ela é filha de um general e tal, vamos lá. Vamos ter com ela e ali ficamos família, pagaram um almoço e ficamos ali a almoçar, ficou uma coisa muito boa. Mais tarde eu soube que ele chamava-se Lucrécio Macuaco, ele trabalhou aqui no FEIMA e tal. E foi uma coisa nice. Lisboa, para mim, foi essa utopia. Fui agora para morar em Lisboa durante 30 dias. Foi pesado. Foi pesado, mas foi uma coisa estranha ao mesmo tempo, porque Lisboa despertou alguns fantasmas meus que eu não imaginava que tinha. Ela desperta. Era aí onde eu queria chegar. Foi uma coisa estranha, porque foi muito difícil. Para começar, Lisboa, eu acho que é fado, sabes? Uma coisa triste. Quem disse essa frase não fui eu, a ideia de fado triste, que eu acho fado uma coisa interessante, né? Não é melhor que Zaidan Chongo, mas é uma coisa interessante. Mas pronto, é uma coisinha triste, porque há muito silêncio nas pessoas. Esta coisa que temos aqui em Maputo, alguém pode passar por nós a comer e dizer bom apetite, sem nos conhecer. Lisboa não tem. Esta coisa que temos de parar alguém na rua, olha, onde é que fica o sítio X? A pessoa queimar 5 minutos a tentar nos explicar que, olha, vais assim, olha, quando vês a parede amarela, viras, depois há uma árvore assim, viras, depois has de ver um poste que está escrito isto. A primeira vez que perguntei a alguém a Lisboa onde é que ficava a Biblioteca Palácio Galvão, disse, olha, não tem GPS? GPS, ok, GPS, Google Maps, que eu nunca tinha usado na vida. Depois parece que estás aí nas direções. A senhora que tem o Google Maps a dizer-me coisas que eu não entendo vira nada. à direita, vira à esquerda. Onde é que é a direita desta senhora, meu Deus? Porque eu vou sempre à direita e não acho lugar. Não achas? Anda 2 metros, está a 2 quilómetros. O que é 2 quilómetros? Porque eu não sei o que é 2 quilómetros. Então, é uma coisa assim estranha. E por causa disso, se calhar, fui muito remetido ao silêncio, à introspeção. E Lisboa fez-me voltar muito à infância. A infância, essa ideia de solidão, essa ideia de estar sozinho, ter vontade de falar, de conversar, mas não podia. Fiquei muito sozinho. Consequência, eu escrevia todos os dias e eu só me dei conta que eu só falava dos meus traumas. O meu site está lá, as pessoas podem ver os textos que escrevi durante a residência em Lisboa. Eram meus traumas sobre a escola. E refleti a sério sobre esta ideia de violência. Esta ideia de violência. Se calhar comecei a entender algumas coisas que fui conversando com a Tassiana Tomé sobre a ideia de terapia de cura. Uma terapia coletiva. Nós somos fruto de violência. 500 anos a ser violentados. Depois vem uma guerra entre nós aqui, que ninguém sabe se é guerra civil, se é guerra de desestabilização, se é guerra de quê. Outros chamaram de guerra da democracia. Eu não sei o que é isto, mas demos socos uns aos outros. Passou, ninguém pediu perdão a ninguém. E continuamos a violentar-nos até hoje. São sequelas. Os meus pais proibiam falar português, diziam que era língua de cão. Isto é uma... Quer dizer, os meus avós, entretanto, falavam xangana. Minha avó, eu ainda tenho a música dela no ouvido sempre que escrevo. Eu escrevo num ritmo da minha avó, quando contava umas histórias de xangana que eu não entendia. Isto é violento. Percebes? Então, Lisboa fez-me voltar a este momento que eu nunca pensei sobre ele.
Foi muito triste para mim Lisboa, mas uma tristeza alegre também, porque, Sim, porque finalmente me encontrei. Porque Lisboa é bonita, mas é horrorosa ao mesmo tempo, não é? Aquelas paredes todas que carregam muito, há muito peso ali. Mas é uma tristeza bonita para mim porque foi alegre. Lisboa será inesquecível no sentido de me ter encontrado. Eu me encontrei em Lisboa. E se eu pudesse ir novamente, eu acho que não conseguiria ficar só 24 horas ou uma semana. Eu quereria ficar mais um mês, mais 2 meses. Porque eu me encontrei aquelas ruas todas, aquele lugar, o silêncio daquelas pessoas para mim não era algo que me aborrecia. Era algo que me levava para uma nostalgia, para uma ideia de refletir o mundo. Lisboa permitiu-me pensar o mundo como que ele vai indo. Permitiu-me entrar na alma de alguns poetas, como o Carlos Drummond de Andrade, quando refletiu o mundo é grande, e o meu coração não cabe no mundo. Eu acho que aquele silêncio, aquela ideia angustiada, as senhoras em Lisboa reclamarem da vida. As senhoras, as velhinhas em Lisboa reclamam da vida, estão infelizes. Ainda bem que tu tocaste essa história das velhinhas. Quero contar-te só uma. Eu não me esqueço, uma vez em Lisboa, eu trabalhava em Torres Vedras, então tinha que fazer de uma ponta do metro à outra. Já não me lembro se era a linha verde, depois a linha vermelha, já não me lembro. Mas era de uma ponta para a outra, fazia toda a linha aí. E uma vez, eu no metro, estão 2 velhinhas, e elas a falarem mal de alguém, que eu já não me lembro quem era, também nem sei quem era, porque de certeza que era daquele lugar. Mas uma falava tão mal e a outra dizia, mas até aquele não é tudo isso, mas ele não é tudo isso, tá. E elas ficaram a viagem toda falando mal do senhor, falavam. Mas eu não me esqueço desta imagem, que era, elas continuavam a falar do senhor, chegou à estação que uma delas tinha que descer, a que mais falava mal, que era tipo, o senhor não tinha nada de bom, desce do metro, sai mesmo, e antes daquelas portas-chave, que aquilo parece também tão matemático, né? Ela consegue voltar a entrar. Mas não contes isso a ninguém. Então eu tipo, como não contes isso a ninguém? E eu dizia, esta cidade é tão interessante nisto. Em Maputo eu estou no Chapa e a nossa vida é de toda a gente. Que a gente comenta e ali com esta coisa de toda a gente está no seu telemóvel ou a controlar onde é que desce. Mas Eduardo Kiff, a nossa conversa é tão ótima e eu não quero parar com isto. Eu estou assim tipo a ver se peço. Évaro, dá-me assim mais 30 minutos para continuar com o Eduardo. Mas, não sei se ele me dá. Mas eles sempre me dão esta caixa. Agora vou receber. Que tem coisas interessantes. Vais receber sim algumas coisas interessantes. Eles sempre aprontam com as convidados. Eles é que aprontam, não sou eu. Eu devia ter pensado nisso antes. Devias, mas já estás aqui, não tem volta. Eduardo Kiff responde, faz ou bebe. Quem preferes para entrevistar? José Craveirinha ou Malangatana? Se estivesses a entrevistar, quem seria, porquê? E se não quiser responder, porque eu entendo, é muito difícil. Tem que beber. Exatamente, eu ajudo-te a beber também. Olha, essa pergunta é difícil, mas eu acho que seria com o Malangatana. Uau! Uai! Eu gosto daquela coisa provocadora e imprevisível do Malangatana. Ele tinha uma voz. O Miyakoto conta que uma vez o Malangatana forçou a ir ao palco para dançar. Porque cruzaram-se numa feira, num festival desses, e pronto, estaria lá com o Malangatana e o Malangatana forçou. Imaginas um Miyakoto no palco a dançar? Não. Mesmo depois de ter feito um tributo ao Miyakoto, não imagino o Miyakoto dançar. Também não imagino. Mas eu acho que eu entrevistava o Malangatana, se calhar instigado por esse texto que o Miyakoto conta aí sobre o Malangatana, mas também pelas coisas que eu vejo, que eu fui vendo sobre ele, as pinturas dele que sugerem coisas muito belas, muito a ideia do abismo,
sabes? Uma coisa, qualquer coisa de um lugar que não podemos aceder. Ou porque temos medo, ou porque realmente é inacessível aos nossos olhos, sabes? Aos nossos olhos do mundo. Então, uma Langatana seria esta figura. O Craveirinha, se calhar, estou viciado porque escrevo, leio e já fui a várias vezes à casa dele. Eu acho que, de alguma forma, já o entrevistei. Ótimo. Preferes um programa de rádio ou um podcast? Um rádio. Rádio porque eu nunca consegui. É a minha fascinação. Rádio porque assim, eu sou viciado em rádio. Sou viciado. O meu irmão era fã de um programa que era clássico aos domingos da rádio, que era jazz. Era, na verdade, aquela música sinfônica das orquestras de ópera. Na verdade, era mais ópera do que jazz. E era uma coisa louca. Era assustadora, porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir a ouvir aquelas coisas todas A orquestra sinfônica te queria... Eram horrores porque eu não conseguia dormir. O que é que tu ouvias? Eu não sei, porque na altura eu nem via assim tanto filme, mas dava-me qualquer coisa como um trailer de um filme de terror, qualquer coisa assim. Mas estás certo. É. Os grandes mas estás certo. Os trailers de filmes são músicas dessas orquestras sinfónicas. Mas agora eu me surpreendo com a minha filha a ouvir La Banera. Eu agora surpreendo quando a minha filha canta a Banera. Uau. Ela adora aquilo. Meu Deus, de onde é que ela tirou isto? Claro que eu estou com isto em casa. Mas eu gostava disso. Então eu sou viciado em rádio e sempre ouvi rádio de madrugada. Uau. E sempre ficcionei, mas também tenho alguma frustração, porque tentei estar na rádio, tentei andar ali na rádio. O teu lugar é o jornal. Não consegui, pois, se calhar era isso, e não consegui. Colaborei algumas vezes com alguns programas da rádio e ainda hoje, de vez em quando, eu faço leituras para a rádio, leitura de poesia, de textos para a rádio, então... Mas se calhar o podcast dava mais liberdade. Porque eu podia dizer as... Pode ser. Eu ouço podcast enquanto eu limpo a casa. Adoro. É a melhor terapia. Limpar a casa, ligar uma speaker, a casa toda com podcast. E pode ser assim, 3 horas o podcast e eu continuo a ouvir. Mas estas surpresas não terminaram. Uau. Eles sempre aprontam. E tem muitas fotos. Não sei se são fotos. A sério? Pode ser qualquer coisa assim, que eu próprio estou aqui chocado. Falamos tanto de Portugal e esta foto tem alguma coisa de Portugal. És tu? Sim, sou eu. O que era isto? Mas devia ser uma leitura no Camões. Queres falar um pouco da emoção que tinhas nesse momento, se te lembras? Se é que te lembras. Eu acho que é a magia de ler, sabes? Ler em público. Eu gosto de ler em voz alta. Eu sinto qualquer... E sozinho lês em voz alta também? Sim. E falo muito sozinho também. Meu Deus, eu pensei que fosse o único maluco que lesse em voz alta e que falasse sozinho, mas já tem companhia. Eu falo muito sozinho, não é bom, mas pronto, eu faço. E muitas vezes eu me dou conta com todo mundo a olhar para mim na rua. E muitas vezes também eu ponho auriculares a fingir que estou a ouvir música enquanto não estou, que é para eu poder falar, acharem que estou a falar ao auricular. Ah, sério? Eu ando sempre com headphones, auriculares. É a magia de leitura. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler em público. Não consigo e quando ler escreves também falas? Consigo, não. Quando escrevo eu escuto a minha avó. Escutas a tua avó? A contar histórias em Xangano. Ou então, se calhar, eu escuto os sons da rádio da infância, estes clássicos todos. Eu escuto. De onde é que era a tua avó? A minha avó era de Gaza, em Chicumbane. Vou agora colocar uma portagem para eu ver a minha avó, tenho que pagar. Pronto, já faleceu também. Já não há muito nisso, todos os meus avós faleceram. E pronto, a minha avó era de lá de Chicumbane e o meu pai quase que era um ritual todo fim do ano, no tempo em que as férias eram de 6 meses, as férias de fim do ano, fecho de escola. Porque aquilo era de novembro até fevereiro, março, qualquer coisa. Era animado. Então meu pai forçava-nos todos os fins, íamos a Gaza para ir ficar lá. Então minha avó à noite contava muitas histórias e tínhamos a mandioca, a batata doce ali no fogo, todo esse era o amendoim ali no fogo.
Era uma coisa estranha e tão bonita ao mesmo tempo. Estranha, não tem nada de estranho, quem me dera. Era estranho porque eu vinha de uma outra realidade, né? Mas era tão bonito que chegava ao fim eu não queria sair. Eu não queria ir para casa, eu não queria... aquela coisa que parecia precária, sabe? De ir tirar a água, era uma descida para ir tirar a água. Quando passamos de Xeixá, quando estamos na ponte, a gente pode ver a zona de Escobando da minha avó, lá ao alto. Uma zona muito alta, e nós víamos toda a cidade baixa de Xeixá, eu via de lá de cima com os coqueiros todos. Então aquela fogueira, depois de ouvir aqueles sons que vinham lá de baixo, nós tirávamos água lá embaixo, depois tínhamos que subir com os bidões todos na cabeça, com os bengas todos ali na cabeça, era uma coisa terrível e pesada também, mas tão bonita, sabes? Uau! Então é isso que eu sinto quando leio. E esta fotografia? Com a Melita é extraordinária. Ela já não se chama Melita, é Mel. Eu acho que é... Mel Matzinho, exatamente. Com a idade a gente fica cada vez mais doce. Claro. E ela também está mais doce, obviamente. Está a Melita. A Mel, porque ela agora está o Mel. A Mel está o Mel. E olha, aqui foi uma coisa que eu inventei. O que era isto? Não, inventamos eu e ela. Que era qualquer coisa por causa do Dia Mundial da Língua Portuguesa, fizemos seleção de poemas em língua portuguesa no CCBE. Isto tinha que ter qualquer coisa teatral, eu não sei se resultou, porque depois senti-me tão ridículo. Mas... O teatro queria essa sensação. Então foi isto também, o prazer da leitura, a ideia do palco. É assim, houve um tempo que eu achava que ia ser ator. Nós só não falamos sobre isso, porque eu sinto que tu estiveste muito envolvido com a malta do teatro, Venâncios. O David Bam, fizemos teatro na escola, no bairro. Estava vivo ainda o Carlos Tembo, o verdadeiro Matolice. Carlos Tembo era presidente do município e nós fizemos algumas atuações em festivais municipais ao nível da província de Maputo. Então eu cheguei a achar que dava jeito. Então a ideia desta coisa com a Melita, tínhamos uma coisa, vamos fazer performance, qualquer coisa que não seja seca, que só chegar ali e ler textos, que é uma coisa chata e aborrecedora. Vamos ler com prazer e vamos interpretar o prazer que nos dá a leitura. A sensação que eu tenho quando digo as palavras. Quando o Eduardo White diz que no amor, dentro do amor não és nada, sabes? Vamos lá representar este não ser nada, vamos nos esbanjar, vamos rebolar, vamos cantar. E era uma ideia desta, não é? Andou, parece-me, com uma exposição que o Nathaniel Romano foi o curador aqui do Museu da Língua Portuguesa. Então fizemos isto. Eu acho que foi bonito. Foi uma coisa muito bonita que eu penso em fazer este ano, já agora denuncio. Já não vou estar eu em palco, não vou ter mais a coragem de fazer, mas que é uma coisa tributo a Calando da Silva, que eu estou a preparar o texto, já estou a fazer este trabalho, que esperamos apresentar este ano e... Se não me convidares para o casting, vou ficar magoado. Ah, sério? Agora estou tramado. Estás Quem tramado. mandou ter boca grande? Exatamente, o peixe morre sempre pela boca. Mas pronto, Eduardo, a boca também beijamos. É isso. Beijamos e dizemos coisas maravilhosas. Eduardo Kif, infelizmente, como te disse, televisão, estas coisas com câmeras, é uma coisa chata. Acho que estou habituada ao palco e que não temos tudo isto. Que a gente pode durar horas. De certa forma, isto também foi teatral. Tem coisas para comer e estou com tanta vontade e não cheguei a comer nada. Porque tens mais vontade de falar. Mas está, eu não sabia deste meu lado. Tens mais vontade de falar? Para quem começou a entrevista a dizer eu sou muito introspectivo e depois começa a deliciar-nos com as suas histórias, com os seus momentos. Então... Antes de terminarmos esta entrevista, eu quero pedir a Eduardo Kif para me deixar ficar aqui algum conselho para os seus, não vou dizer camaradas, porque está completamente infectado com esses termos. Eu gosto da expressão camarada. Eu não gosto. Porque é ironia de significado. Sim, ironia do que... Aí sim, então entendeste. Então vou usar camaradas. Para deixar para os seus camaradas... Os camaradas... que estão na frente de lutar
esta cultura e esta arte deste país, que conselho deixarias para que vocês, enquanto jornalistas, críticos, escritores, o que tu deixarias neste caso de conselho para quem quer começar a escrever e fazer crítica? Quem sou eu para aconselhar os outros? Eu sou um cobarde. Sou um cobarde porque eu gostaria de fazer, mas eu não faço, se calhar. Eu deixaria primeiro o conselho para mim mesmo. Para da ideia de perfeição e faça as coisas. Faça as coisas acontecerem que a gente vai acertar fazendo. Se calhar isso sirva para todos nós, não é? Que um momento perfeito, a ideia de um momento perfeito, um momento ideal, se calhar não existe, não é? Eu passei pela morte assistida 2 vezes. Não sabia o que era isso de morte assistida. Não sabia que as pessoas são assistidas a morrer. Mas eu passei por isso 2 vezes e apesar disso não tive a sensação do fim. Não tive nunca. Mas também graças à música. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música, por favor. Não é Medo Sousa, não sou eu essa. E eu acho que sim, então o fim do caminho não existe. O dia ideal não existe. A ideia perfeita não existe. Perfeito mesmo são os caminhos por si. Vamos fazer o caminho e vamos fazer as coisas. E vamos manter-nos corajosos porque nós somos corajosos. E não no sentido de que o que fazemos é arriscado, mas no sentido de que o que fazemos é demasiado ousado para uma sociedade apressada, para uma sociedade que os egoísmos não nos levam à vontade de sermos melhores todos os dias. Somos egoístas e essa é a nossa natureza e eu não acho isso mal. Mas o egoísmo cessa quando chega a vez de perdermos algo que nós amamos. Quando a gente ouve uma mãe a dizer que, olha, eu posso morrer no lugar do meu filho, posso adoecer no lugar do meu filho. Isto é uma coisa bonita, sabes? Da mesma forma que é bonito quando eu deixo as minhas manhãs, as minhas madrugadas para prestar atenção em ti, ver a tua performance, ir ler outros livros para poder escrever sobre uma obra de arte. Eu deixo tudo. Deixo os luxos que eu podia ter para fazer isto. Não é porque não temos capacidade de sermos mineiros, é porque não temos capacidade de sermos outras coisas, porque é uma questão de prática, né? Podemos ser bons em tudo, é uma questão de prática, é uma questão de vontade, mas nós escolhemos ser bons naquilo que é arte, que é aquilo que é um bocadinho abstrato e não é palpável, não podemos tocar isto, não é? Eu estive em Etiópia em 2019, escolhi andar pelas ruas, apesar de todos os avisos, e me dei mal, obviamente, que sempre me dou mal em muitas aventuras, e escolhi não ter medo, escolhi sair. Porque nos aconselham todos, não, olha, tens de ter medo, porque está cheio de falsários, burlões, agiotas e cafetões que vão te levar para... Só cafetões. Então, os diplomatas que chegam aqui, num país pobre, numa cidade pobre, e vivem no luxo, queriam que o povo fosse feliz, não fosse cafetão porque não tem oportunidade de emprego, que não fosse agiota, que não fossem gangsters. Queriam que fosse assim, todos engravatados nos melhores hotéis, com os melhores carros, com as mulheres da cidade que saem daquele bairro sujo, não é? Para alimentar os seus apetites e prazeres. Como é que querem que o povo não seja cafetão, que seja gangsta, que ande com vontade de roubar e assassinar? Não estou a justificar a marginalidade, mas nós somos os marginais, sim. Nós somos isso, não é? E pronto, eu fui para ali, não é? Desce na sede da União Africana, tem crianças ali a pedirem só para te polir o sapato. Não estão a pedir dinheiro. Querem te polir o sapato para tu pagares. Não toquem nos meus sapatos, por favor. Prefiro partilhar comida. Então, acho que também por isso nunca vou ser rico. Então, é isto. E o conselho que eu dou é este, é que vamos fazer o que nós estamos a fazer e vamos ser cada vez mais vaidosos. Temos de ser vaidosos. Epá, tu me queres emocionar e eu não estou pronto para ficar emocionado agora. Até porque
a nossa conversa acaba de terminar. Olha, minha gente, este foi uma nova proposta que o 16 Neto traz para o Por Detrás das Máscaras. Trazer-vos gente interessante, gente que faz e faz acontecer esta cidade e este país. Gente que atravessa aqui e além fronteiras. Por isso, eu espero ver-vos, talvez, não sei, mas talvez no próximo episódio, ou na próxima edição do Por Detrás das Máscaras. Terminamos hoje a nossa entrevista com esta grande pessoa. Eduardo Kive fecha o 9º episódio do Por Trás das Máscaras. Por isso eu convido-vos a acompanhar aquele rolo todo, do início ao fim. Até já, ou até logo. Eduardo Kive, muito grato. Tchim, tchim.